Hoje de manhã nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós começamos no domingo passado. A série de estudos intitulado Por que devemos crer na Bíblia? Então hoje seria Por que devemos crer na Bíblia, parte 2, né? Semana passada nós falamos que nós devemos crer na Bíblia porque ela é permanente e eterna. Ela nunca caducará. Ela nunca será um livro apenas de museu. Talvez versões sejam de museu, como um pergaminho, como alguma coisa desse tipo. Um livro antigo, como a Bíblia de Wittenberg? É isso o nome? Gutenberg. Isso, Gutenberg, né? A Bíblia de Gutenberg pode virar coisa de museu. Mas o que está contido na palavra de Deus jamais será peça de museu. Jamais caducará, porque ela é permanente e eterna. Nós vimos também que nós devemos crer na Bíblia porque ela é inspirada por Deus. Apesar de ter cerca de 40 escritores, a Bíblia ela só tem um autor que é o próprio Deus, que respirou a sua palavra no coração dos escritores para registrar na forma escrita a vontade de Deus para as nossas vidas. Em terceiro, nós vimos que devemos crer na Bíblia porque ela é a verdade. Se nós queremos conhecer a verdade está na palavra de Deus. E hoje os cientistas tentam procurar a verdade, né? Existem várias filosofias dentro da ciência. Mas quando a filosofia ela está alicerçada nas Sagradas Escrituras, então temos algo verdadeiro também na ciência. Mas a verdade, ela só pode ser encontrada na palavra de Deus. Amém, irmãos? Isso é um fato para as nossas vidas. Em quarto lugar, devemos crer na Bíblia porque ela é poderosa. Irmãos, a Bíblia ela é uma arma poderosíssima nas mãos do crente em Cristo Jesus. Mas, diferentemente das armas humanas, de armas bélicas que tiram vidas, a palavra de Deus é uma arma que dá vida. É uma arma que concede vida. Que todo aquele que usufrui dela, faz uso dela, ao invés de encontrar morte, encontra vida. Ela é uma arma que dá vida. Irmãos, ela é poderosa para impactar vidas, para impactar corações. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 12. É um texto conhecido, bem conhecido por nós, mas é muito importante a leitura. A palavra de Deus ela é poderosa para impactar corações. Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, a Bíblia ela é poderosa para entrar no mais profundo dos nossos corações. Ela é poderosa para que, ao termos contato com ela, com os nossos corações abertos, ela é poderosa para impactar nossas vidas a ponto de transformar-nos, de mudar definitivamente a nossa vida. Ela penetra no mais profundo do ser e divide a alma do espírito, juntas e medulas. É capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. A Bíblia não é como um recorte de jornal de 100 anos atrás, que quando você consegue achar um exemplar e ler ali as páginas daquele jornal, você vai ver que aquele conteúdo que está no jornal, ele está perdido no tempo.
Ele já não faz mais sentido para nós nos dias de hoje, porque ele é um recorte de noticiário de uma parte no tempo do passado. Mas a palavra de Deus, conforme o texto diz para nós, ela é viva. Ela é viva e eficaz, ou seja, ela é capaz, ela está ativa para agir nos nossos corações. É por isso que quando nós paramos para estudar, para meditar na palavra de Deus, num determinado texto, aquele texto vem e sempre irá trazer algo para os nossos corações. Porque ela é viva, ela está ativa. E como ela é atual em nossas vidas, não é, irmãos? Como ela é atual. A Bíblia, ela continua impactando e transformando as vidas até nos dias de hoje. Nós precisamos crer nela, porque ela é poderosa para isso. No passado, há registro de avivamentos que aconteceu no passado, na Europa, por exemplo, de vilarejos inteiros que foram impactados pela palavra de Deus e foram salvos por Cristo Jesus, a ponto de bares serem fechados, prostíbulos inteiros da cidade serem fechados, por causa do poder da palavra de Deus impactando vidas. Ela é poderosa contra as forças espirituais do mal. Mateus 4, abra sua Bíblia lá comigo. Esse texto de Mateus, capítulo 4, é o texto da tentação do Senhor Jesus Cristo, onde ele vai para o deserto, jejuar durante 40 dias, e ali ele é tentado pelo diabo, pelo tentador. Mateus 4, versículo 4, diz assim, vamos ler do versículo 1 em diante. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornarem pães. Ele, porém, respondendo disse, diz alguém, só essas duas palavras, o que Jesus começou a dizer, está escrito. Está escrito. E ele continua, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o homem transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e andar-te-ão nas mãos para nunca tropeçares com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nós encontramos aqui, irmãos, um exemplo para as nossas vidas. Jesus, ao ser diante da tentação, qual foi a arma que Jesus usou contra o diabo? A palavra de Deus. Irmãos, nós temos uma arma poderosíssima contra as hostes espirituais da maldade, nas tentações que vêm nos nossos corações, levando nós para baixo, levando nós para o pecado. Nós temos uma arma poderosa que é a palavra de Deus. O crente, irmãos, ele muitas vezes negligencia o poder da palavra de Deus na sua vida. Nós não podemos negligenciar. Ela é poderosíssima para as nossas vidas. E quanto mais cheio da palavra de Deus nós estamos, mais poderosos seremos na palavra de Deus. Para vencer as tentações. O diabo até tentou usar a Bíblia
para agir contra Cristo. Mas Jesus, irmãos, aqui nós não estamos olhando para Jesus como rei, como Senhor, como Deus eterno, mas como um homem que estava cheio da palavra de Deus, e cheio da palavra de Deus, teve argumentos para rebater o tentador. E assim também nós precisamos estar. Precisamos estar cheios da palavra de Deus. Só assim poderemos vencer as tentações que vêm sobre nossas vidas. Porque assim como Jesus enfrentou uma batalha espiritual naquele dia, enquanto nós estamos aqui, nós iremos enfrentar várias batalhas espirituais em nossas vidas. E só seremos vencedores se nós usarmos as armas de nossa milícia, armas espirituais deixadas por Deus para nós, como a palavra de Deus e a oração. E ela deve ser usada todo o tempo para resistir às armadilhas do diabo. E o diabo, irmãos, ele não quer simplesmente te enganar. Ele quer te matar. Ele quer te destruir a sua vida e a vida da sua família. Ele quer te rebentar. Ele quer te pisar. É isso que ele quer. Se nós queremos, irmãos, ser vitoriosos na fé, é imprescindível que nós manejemos bem a palavra da verdade. Em quinto lugar, devemos crer na Bíblia, porque ela é a luz que ilumina nosso caminho. Ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, naturalmente, o homem sem Cristo, ele está cego. Está com uma cegueira espiritual. Não enxerga um palmo na frente do seu nariz, espiritualmente falando. A Bíblia diz também que o homem natural, o homem sem Cristo, está em densas trevas espirituais. Tanto é que não é difícil nós encontrarmos na Bíblia alusões a quando nós encontramos Cristo, quando nós encontramos a palavra, nós encontramos a luz. Até mesmo Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Em contraste que o mundo está vivendo em trevas. Então Jesus é a luz, a palavra de Deus é a luz deste mundo. Irmãos, tempos atrás, né, agora nessa última viagem, por exemplo, que nós fizemos, nós tivemos o privilégio de ficar na casa dos meus sogros. E eles estão morando numa fazenda, né? E, irmãos, ali naquela fazenda que nós estávamos, às vezes nós saímos para ir por culto, nos dias do culto, por exemplo, nós saímos para a cidade, íamos no culto e voltávamos. E voltávamos, logicamente, à noite, já tarde da noite. E nós chegávamos, a dona Vandina deixava a luz lá da varanda dos fundos ligada, ou às vezes até mesmo deixava desligada. Então, quando nós chegávamos, o que nós tínhamos de iluminação era o farol do carro. O farol do carro. Irmãos, eu vou dizer o seguinte: teve noites que a luz estava bem clara, que dava para andar tranquilamente. Mas tinha noites que estava tudo um breu. E se não fosse o farol do carro, certamente nós nem chegaríamos lá no sítio. Porque estava muito escuro. A luz era essencial para nós chegarmos lá. E às vezes, quando nós chegávamos lá onde meus sogros moram, meu sogro e minha sogra, um dos dois, chegavam com um celularzinho lá, né? Com a lanterna de celularzinho lá, para ajudar a gente a descarregar as coisas do carro.
Aí eu virei para minha esposa e falei assim, amor, eu acho que uma coisa importantíssima aqui na roça aqui que seu pai não tem é uma lanterna, né? É muito importante. Aí nós fomos para a cidade, nós fomos para a Cássia, aí lá nós compramos uma lanterna daquela grande, né? E levamos de presente para ele. Ele ficou alegre, satisfeito demais. No começo ele nem queria usar, irmão Yaro, porque era bonita a lanterna, né? Ele estava com dó de usar a lanterna. Eu falei, sogra, nós compramos para o senhor usar, né? Para o senhor usar aqui na roça, né? E até hoje tem sido uma bênção para ele lá a lanterna, né? Que ele tem usado muita lanterna lá. Principalmente à noite, quando ele precisa sair, ou de manhãzinha para ordenhar as vacas, né? Então ele precisa de algo para ajudá-lo ali. Irmãos, em um lugar de escuridão, as luzes são essenciais. A luz é essencial. Nós que moramos numa cidade grande, que temos iluminação pública, que temos luzes nas nossas casas, talvez nós perdemos esse senso da importância da iluminação. Porque nós temos luz todo o tempo. Mas alguém que mora longe da cidade, num lugar como numa fazenda, por exemplo, ele sabe a importância de uma lanterna, por menor que ela seja na sua vida. Irmãos, a palavra de Deus, ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Quando ela entra nos nossos corações, ela ilumina os nossos entendimentos para que nós possamos entender a palavra de Deus, para que nós podemos entender a mente do Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 9, por exemplo, nós temos ali o relato de um homem cego de nascença. Irmã Ana, ele nunca enxergou nada, ele nunca viu nada na sua frente. Ele nasceu cego. Então Jesus vai lá, faz um barrinho com o cuspe dele, faz um barrinho, coloca no olho dele e fala, agora vai lá no tanque de Siloé e lava os seus olhos. Ele foi lá no tanque de Siloé e lavou os olhos. Irmãos, eu imagino a sensação dele ao pegar aquela água, jogar nos olhos e abrir os olhos pela primeira vez enxergando, irmãos. Eu fico tentando imaginar, eu até me emociono na hora que eu penso. A alegria dele ver os raios solares nos seus olhos, talvez até abrindo o olho com dificuldade, com a luz que está batendo ali, incomodando ele. Aí ao abrir os olhos ele começa a enxergar as pessoas, enxergar as cores, enxergar o céu azul, as árvores verdes, frondosas, a água cristalina. Irmãos, essa é a mesma sensação de um ímpio, de um incrédulo, quando ele deixa a palavra de Deus entrar no seu coração e a palavra de Deus começa a iluminar o seu coração. A sensação basicamente é a mesma. Ele fala, como que eu já li isso aqui um monte de vezes e eu nunca me atentei para isso? Porque a luz da palavra de Deus começou a iluminar o seu coração. Ela é a luz que nos dá sabedoria para andarmos de maneira aqui neste mundo que agrade ao Senhor. Ela vai iluminar, veja bem, a ilustração que eu usei de nós sairmos da cidade lá do interior de Minas para chegarmos na fazenda onde os meus sogros moravam. Às vezes estava tão escuro, nublinado, às vezes chovendo, nós pegamos chuvas fortes para chegar lá no sítio muitas vezes. Se não fosse o farolzinho do carro, nós não chegaríamos, irmãos. E olha, eu vou te dizer o seguinte, tinha lugares, trechos da estrada, que havia muita irregularidade, que nós precisávamos desviar deles. E só a luz iluminando o nosso caminho que podíamos fazer isso. A palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho e nos faz andar no caminho que agrada ao Senhor. E ao mesmo tempo possamos desviar daqueles empecilhos, daquelas coisas que podem nos impedir de chegar ao nosso destino. Ela é a luz que nos guarda de tropeçar. Abra sua Bíblia em Salmo 119. Vamos lá no 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. É esse o versículo. Irmãos, a palavra de Deus,
é a luz que mostra, que nos mostra aquilo que poderia ser obstáculo na nossa vida espiritual, para que nós possamos desviá-los deles, mas sem sair do caminho que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Irmãos, a palavra de Deus trabalha em nossas vidas, produzindo em nós santidade, produzindo em nós uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de piedade, que agrada a Ele enquanto nós estamos aqui. A palavra de Deus irá trabalhar em nossas vidas para nos levar à obediência. A obediência. Tudo isso que nós estamos falando está intrinsecamente ligados à submissão, à autoridade das Sagradas Escrituras sobre nossas vidas. Em sexto lugar, nós devemos crer na Bíblia, porque ela é a fonte de graça que edifica. Vou repetir. Devemos crer na Bíblia porque ela é a fonte da graça que edifica. Nós vivemos em um mundo corrompido pelo pecado. E não é por sermos salvos que nós estamos blindados contra aflições. Nós sabemos que enquanto estamos aqui, nós iremos muitas vezes padecer aflições. Iremos sofrer aqui por causa da consequência do pecado, da consequência da presença do pecado no mundo. Este mundo é um lugar de sofrimento. Não é porque nós somos salvos que nós estamos blindados, que nós não iremos sofrer. Pelo contrário, Jesus deixou bem claro, nós iremos padecer aflições. Entretanto, em Cristo nós temos paz. Amém ou não, irmãos? Em Cristo temos paz. Isso é muito importante. É muito importante. Pois a nossa segurança, nosso consolo está em Cristo Jesus. Quanto mais perto de Cristo, mais seguros nós estamos diante das aflições, tá bom? A Bíblia, irmãos, ela é a fonte que nos fortalece na tristeza. Abra sua Bíblia no Salmo 119, verso 28. Verso 28, diz assim: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Eu já perdi, irmãos, a conta de quantas vezes na Bíblia, de quantas vezes eu me encontrei numa situação de tristeza, de angústia, e quando eu fui para a palavra de Deus, a palavra de Deus veio consolar o meu coração. Quantas vezes isso já aconteceu? Eu já perdi as contas. Eu já contei para os irmãos várias vezes de casos que eu estava aflito no coração, muitas vezes com o coração ansioso por alguma coisa, mas ao estar na presença de Deus, através da oração e através da palavra de Deus, eu fui consolado pelo Senhor, né? Eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos por experiências assim. A Bíblia é uma fonte que nos sustenta, ela sustenta a nossa alma. Salmo 119, 116. Diz assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Nós, crentes em Cristo Jesus, temos muitas necessidades, né? Não somente crentes, nós seres humanos, né? Nós temos muita necessidade. E uma das necessidades que nós temos é de sustento. A gente precisa de recursos para comprar comida, para pagar a conta de água, pagar a conta de luz, né? A gente precisa de sustento, precisa, né? Precisa, né? Até mesmo algumas pessoas estão passando por um aperto financeiro muito grande, né, nesses dias, devido às restrições colocadas para restringir o coronavírus, né? Muitas pessoas estão passando por isso e devemos orar por isso. Mas, irmãos, a nossa maior necessidade não é física, não é material, não é fisiológica. A nossa maior necessidade é espiritual. Em Mateus 4, o Senhor Jesus Cristo, ele disse lá na tentação, quando ele disse está escrito,
Ele disse o seguinte, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mais do que o pão material, o alimento físico, é o pão espiritual que nós precisamos. O pão espiritual. E a palavra de Deus é esse pão, irmãos, que sustenta nossas vidas, que sustenta a nossa alma. E nós precisamos estar bem alimentados. Conforme eu disse, tudo que nós assistimos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós conversamos, os relacionamentos que temos e tudo mais, tudo está nos alimentando. Mas se esse alimento, tudo que nós vemos, ouvimos e falamos, não está alicerçado nas Sagradas Escrituras, esse alimento é um alimento prejudicial para a nossa saúde. Uma vez eu fui evangelizar uns jovens, a gente estava na rua distribuindo folheto, lá em Minas, no interior de Minas, e a gente chegou num grupo de rapazes bem fortes, né? Rapazes que estavam realmente... O assunto deles era a respeito de suplementos que eles estavam tomando, né? Para eles estarem fazendo academia e estarem bem fortes, né? E eu cheguei neles para entregar um folhetinho e falei assim, posso entregar um folhetinho para vocês? Um deles ficou meio assim, falando, sabe por quê? Esse folhetinho que é muito importante, porque ele contém a palavra de Deus, ele vai falar sobre a saúde espiritual, porque eu vejo que vocês se preocupam muito com a saúde física de vocês, e isso está certo, tem que preocupar mesmo, tem que manter uma boa saúde física, mas mais do que a saúde física, precisamos manter a nossa saúde espiritual. Eu não sei como vocês estão com Cristo, o relacionamento de vocês com Cristo, mas Deus quer ter um bom relacionamento com vocês também. Entreguei um folhetim, né? Ali na oportunidade que eu tive. Meus amados, mais do que pão físico, mais do que necessidades físicas, nós temos sede e fome da palavra de Deus. E somente ela irá alimentar os nossos corações. Muitas vezes, nós sabemos que nós crentes em Cristo Jesus, que antes de Cristo havia um grande vazio no nosso coração, mas quando recebemos Jesus como Salvador, esse vazio foi preenchido pelo próprio Cristo. Mas, irmãos, se nós nos afastarmos da palavra, a sensação que vai ter é de um vazio no coração, porque nós não estamos alimentados, nós não estamos nutridos. Muitas vezes estamos... É uma pessoa que não bebe água direito, ela fica... Desidratado espiritualmente. Obrigado, irmã. Desidratado. Vai passar mal mesmo espiritualmente, vai sentir um vazio no coração. Porque nós temos sede e fome da palavra de Deus, irmãos. Precisamos manter um bom relacionamento com as Sagradas Escrituras, pois ela é a fonte que nos sustenta. Ela é a fonte que nos sustenta. A Bíblia é uma fonte que conforta-nos na hora da aflição. Salmo 119, versículo 50. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Naqueles momentos, aonde parece que o mundo em nossa volta desabou, naqueles momentos que parece que o nosso chão desapareceu, irmãos, Deus, por meio da sua palavra, irá confortar os nossos corações. É só o Senhor, irmãos. E Ele vai fazer isso por meio de sua palavra. Por meio da sua palavra. A Bíblia é uma fonte de esperança. Quantas pessoas estão nesse momento vivendo sem esperança? Por alguma coisa, sua esperança desapareceu, estão desiludidas, talvez pensando em algo ruim como suicídio. Mas a palavra de Deus, ela é a verdadeira esperança, e ela pode e certamente dará a nós que nela buscarmos a esperança para continuarmos vivendo aqui, agradando ao Senhor até o último dia de nossas vidas. É na palavra de Deus que encontraremos uma esperança, e não uma esperança humana, mas uma esperança divina, uma esperança celestial. A Bíblia é uma fonte de paz
para as nossas almas também. A paz que nós encontramos na Bíblia é uma paz que excede todo o entendimento. Ela é inexplicável, a paz que nós sentimos em nossa alma. Lembrei até de um corinho, né? Essa paz que sinto em minha alma. Viu, irmão? Ó, bom corinho para cantar hoje à noite, hein? Irmãos, é uma paz inexplicável, porque ele vem do Senhor para os nossos corações. Como eu disse, nós estamos vivendo em um momento delicado para muitas pessoas, até mesmo para nós, que está mudando toda a nossa rotina, né? Os irmãos aí tendo a necessidade de usar máscaras, né? Todos nós aqui tendo essa restrição de não apertar a mão, evitar apertar a mão, evitar o abraço, né? Álcool em gel. Mas, amados, mesmo que nós estejamos em momentos incertos, lembre, a palavra de Deus é aonde nós encontraremos o socorro para as nossas almas. A Bíblia é uma fonte de reverência diante de Deus. Irmãos, quanto mais da palavra de Deus estará dentro de nossos corações, mais reverência, mais temor a Deus nós também teremos. Abra sua Bíblia em Salmo 119, 38. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. O relacionamento com a palavra de Deus certamente trará temor em nossos corações. Sabe por quê, irmãos? Porque quanto mais relacionamento nós temos com Deus por meio da sua palavra, quanto mais a palavra de Deus está nos nossos corações, nós iremos enxergar mais a nossa miséria. Nós iremos ver o quanto nós somos miseráveis pecadores. O quanto nós somos terríveis, o quanto nós merecemos a morte, o quanto nós merecemos o inferno diante de Deus. Mas nós também olharemos para o Senhor e veremos a santidade dele. O quanto nosso Deus é santo, o quanto nosso Deus é justo, o quanto nosso Deus exige que o pecado seja punido, irmãos. Isso gerará em nossos corações grande temor e reverência para com Deus. Logicamente, nós iremos olhar para a palavra de Deus e ver a grande graça que Deus nos ofereceu por Jesus Cristo. A gratidão é outra coisa que também explodirá em nossos corações. A alegria da salvação é algo que é marca registrada do salvo em Cristo Jesus. E essa alegria é resultante de uma vida em comunhão com Deus por meio da palavra. Um coração abundante da palavra de Deus. A Bíblia também é uma fonte que nos dá liberdade. Versículo 45 do Salmo 119. Diz assim: e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Liberdade é algo que todos querem nas suas vidas. Liberdade. Mas infelizmente alguns confundem liberdade com libertinagem. Libertinagem não é liberdade, é escravidão, libertinagem. Porque a pessoa que quer viver a sua própria maneira, ela será escravo dos seus desejos e paixões. Viverá uma vida de escravidão no pecado. Mas a liberdade que Deus tem a nos oferecer é uma liberdade verdadeira, aonde nós podemos dizer não para o pecado, dizer não para o álcool, dizer não para o fumo, dizer não para a pornografia, dizer não para a rebeldia. A liberdade que Deus nos dá por meio de sua palavra é uma liberdade onde nós nos posicionamos e olhamos para o nosso ego, os nossos desejos e paixões, e podemos olhar para a santidade de Deus e dizer: eu quero servir ao Senhor e não mais aos meus desejos e paixões. Eu quero servir ao Senhor de todo o coração. Isso é uma verdadeira liberdade, onde nós escolhemos a quem nós iremos servir. Tem muitas pessoas, irmãos, que infelizmente se encontram em uma vida de escravidão. Não conseguem viver sem determinadas coisas na sua vida. Uma vida
de escravo mesmo. Mas nós, servos no Senhor, podemos escolher, amém, irmãos? E como servos amados do Pai, nós escolhemos servir aquele que tanto nos amou. Escolhemos entregar as nossas vidas e viver para a glória dele. Nesta manhã nós iremos encerrar aqui esses 3 pontos. Nós vamos dar continuidade na semana que vem. E semana que vem nós vamos ver que nós devemos crer na Bíblia, porque ela testemunha de sua própria suficiência.